Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Nós trazemos uma notícia séria. Eu não poderia deixar de comentar sobre o caso Braga Neto, novas decisões, novas ações do dos advogados de Walter Braga Neto, após a batida de martelo aí por unanimidade da primeira turma do STF, que mantém a prisão de Walter Braga Neto. Pessoal, isto está passando de todos os limites. Claro que está. Mas por que, Daniela, que você diz isso? Porque a delação de Mauro Cid é inconsistente. Os áudios que foram vazados comprometem toda uma colaboração premiada, onde, sim, pode ter vícios, e principalmente esta primeira turma, onde estão condenando e podem sim condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É inaceitável, né? É inaceitável nós vermos aí algo incoerente acontecer. Bem, a decisão dos ministros em manter Walter Braga Neto preso, por decisão unânime, a primeira turma do STF confirmou a manutenção da prisão do ex-ministro da Defesa Walter Braga Neto. Ele é acusado de tentar interferir em investigações relacionadas a um suposto plano para um golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento foi realizado em ambiente virtual, sem discussões entre os ministros. Lógico que não vai ter discussão, né? Quem são os ministros? Quem é o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, teve seu posicionamento seguido por Flávio Dino, óbvio, ex-ministro da Justiça, deveria estar sendo até impedido de dar a qualquer que seja declaração ou decisão sobre os casos do 8 de janeiro. O Cristiano Zanin, ex-advogado do atual mandatário, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Luiz Fux, indicado por Dilma Rousseff. Braga Neto, general de exército, teve papel de destaque no governo Bolsonaro, ocupando os cargos de ministros da Casa Civil e da Defesa. Em 2022, ele integrou a chapa presidencial como candidato a vice ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Mas a defesa de Walter Braga Neto não desistiu. Eles querem sim uma acariação, que Walter Braga Neto e o Mauro Cid fiquem cara a cara, para que sim, Mauro Cid diga realmente tudo o que aconteceu, realmente o que ele falou naquela delação premiada. Aí o que nós vamos entender, o que nós vamos saber sobre essa acariação? Se Mauro Cid realmente está mentindo ou estava sob pressão, como ele mesmo disse em áudios. Tudo aquilo que foi dito, eu não quis dizer aquilo, não foi eu que disse. Eu apenas estava sendo ali, na interpretação, coagido a falar tudo aquilo que não existiu. Eles já têm a sentença pronta, não precisa de mais delação, precisa só da minha assinatura. Praticamente isso o que ele disse. Então, como eu disse para vocês, a primeira turma, formada por Cristiano Zanin, o relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux, decidiram por manter Walter Braga Neto preso. A decisão foi tomada no plenário virtual. O julgamento, que começou na sexta-feira, dia 7 de março, encerrou-se ontem, na sexta-feira. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux compõe o colegiado. Todos seguiram o voto, claro, do relator Alexandre de Moraes, não deveria ser de outro modo, e assim irá acontecer com o ex-presidente Bolsonaro e os outros que vão, na primeira leva aí, porque o PGR dividiu, eu acho que em 5 partes. A primeira parte, que está o nome do ex-presidente Bolsonaro, Walter Braga Neto, general Heleno, eles vão ser julgados já no dia, foi marcado por Cristiano Zanin, já no dia 25 e dia 26, se são condenados ou não. Segundo Moraes, manter a prisão de Braga Neto é necessário, por causa das tentativas do general de embaraçar as investigações sobre o plano, suposto plano de golpe.
O magistrado afirmou que os elementos de prova indicam que, desde agosto de 2023, o general atua para interferir nas apurações que tramitam na corte. Segundo a delação de Mauro Cid, uma delação inconsistente, uma delação cheia de falhas, né? No seu volto, ele cita a periculum libertatis, ou seja, indicado pela Polícia Federal, pela PGR, o termo se refere ao risco que o suspeito representa para o processo caso responda em liberdade. Ou seja, o magistrado usou um termo aí jurídico para se dirigir aí, dizendo que Walter Braga Neto ele é perigoso, né? Na interpretação. Ademais, abre aspas, ademais, a permanência em liberdade do investigado, conforme elementos já demonstrados, atenta contra a garantia da ordem pública, devido ao risco considerável de reiteração das ações ilícitas, na medida em que não há como garantir que as condutas criminosas tenham sido cessadas, afirmou. Que perigo será que o Walter Braga Neto oferece, hein, pessoal? Se já foi apresentada denúncia contra ele, contra outros, contra o ex-presidente Bolsonaro, já praticamente estão condenados, né? Argumentou o Alexandre de Moraes que ainda há necessidade de identificar os demais integrantes do núcleo operacional descrito pela Polícia Federal. E aquilo que aconteceu com Felipe Martins, onde pode ter havido uma armação para que Felipe Martins fizesse o mesmo que Mauro Cid, uma delação com medo de ficar preso. E aí, será que isso vai ter resposta? Mas os advogados de Felipe Martins estão certos na sua defesa aí ao seu cliente e eles vão sair com certeza vencedores. O ex-ministro da Defesa da Casa Civil, Walter Braga Neto, é apontado como um dos líderes do suposto plano de golpe da suposta organização criminosa junto de Jair Bolsonaro. Foi o que disse o Mauro Cid aí sobre, segundo ele, segundo o próprio Mauro Cid, sobre coação. De acordo com a Polícia Federal, militares teriam discutido o plano para executar um golpe de Estado e tirar a vida de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin na resistência de General em 12 de novembro de 2022. E aí, vocês acham que o Alexandre de Moraes é apto para estar à frente da relatoria e para fazer qualquer julgamento referente ao ex-presidente Bolsonaro e aos outros indiciados à condenação? Bem, fique aí para você me deixar a resposta, ok? Ele também seria o financiador, segundo a operação da Polícia Federal, das operações do grupo. O seu papel no plano foi indicado pela polícia após apurações e depoimentos do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, aquele que fala coisas inconsistentes, né? Em 21 de novembro de 2024, Cid fez uma revelação: a existência de um encontro onde Braga Neto teria entregue uma sacola de vinho contendo dinheiro. Segundo a corporação, o plano estava sendo chamado de punhal verde e amarelo e seria executado em 15 de dezembro de 2022. Só que foi perdido o táxi, né, pessoal? É inaceitável tudo que estão formando e criando aí uma história para prender o ex-presidente Bolsonaro e os seus apoiadores, aqueles que estiveram com ele nos ministérios, etc. A punição... Aliás, a prisão do general Walter Braga Neto, decretada depois que a corporação coletou indícios de prova de que Braga Neto tentou obter informações sigilosas relacionadas ao acordo de colaboração premiada firmado com Mauro Cid, foi o que o levou à prisão. E assim eu vou finalizando este vídeo, agradecendo a todos pela presença e pela participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.